Então tá, pessoal. Hoje então vai ser sobre dicas práticas de como consertar controle remoto, né? E dica prática mesmo, né? Ou seja, depois dessa nossa rápida introdução aqui, nós vamos lá para a banca com o professor Luiz, né? E é prática com ferro de solda, com chave de fenda, com espátula. Então, é como aplicar os conceitos que a gente já viu durante esses tópicos para fazer o conserto disso. Lembrando, né, esse assunto, controle remoto, faz parte do nosso curso, então se por acaso teve acesso ao nosso link da live, tu não é estudante do curso, e vai ouvir alguns termos técnicos, se de repente não entende, é porque faz parte de um curso que tem 20 tópicos, e esse já é o tópico 15, já passamos bem da metade. Alguns estudantes esse mês já terminarão o curso, então é importante você entender que faz parte de um contexto, né? Caso você se interesse pelo assunto e não seja estudante, ano que vem, provavelmente em janeiro, aí nós teremos outra turma, né? Então, fique atento aí ao site do Instituto Federal, aqui do campus Novo Hamburgo, para poder participar e ter o curso na sua totalidade. Para a maioria que já é nossos estudantes, né? Nós estamos no tópico 15, então é o decorrer do curso. Primeira coisa que você pode perguntar é o seguinte: para que consertar controle remoto, né? Legal consertar um micro-ondas de R$500, uma máquina de lavar de 2.000, uma geladeira de 3.000, né? Mas o controle remoto às vezes é 15, 20 reais, né? Bom, primeiro é o seguinte, que existe aos milhões, né? Outra coisa é que normalmente é muito fácil consertar, né? Só o Transonic, tu tem que ir de uma loja ou ir entrar num site, escolher o modelo, arriscar que aquele modelo não é exatamente o que tu queria, às vezes é mais rápido tu abrir o equipamento e consertar com os conhecimentos técnicos que tu já tem ou que vai aprender hoje conosco, né? E principalmente porque às vezes o controle remoto não existe mais para vender, né? E todo mundo sabe, todo mundo usuário de eletrodoméstico, que muitos dos aparelhos simplesmente não funcionam sem o controle remoto. Então, tu tem um aparelho que tu gosta, um aparelho de estimação, um aparelho importante, um aparelho de som, um televisor, e por causa de um controle remoto que, se existisse para vender 10, 20, 50 reais, tu fica com o aparelho totalmente inutilizado, porque tu não consegue fazer várias funções sem o aparelho. Então, é inevitável tu consertar e ele não tem mais para vender, né? Aí alguns dirão, mas tem controle universal para vender. Quem já comprou sabe, né? Que deve ter jogado dinheiro fora. Alguns controles universais funcionam, mas alguns aparelhos não encontram a codificação, e além de ser muito difícil de usar aquele controle universal, né? Se tu conseguir ligar e desligar o aparelho com controle universal, tu já fica contente. Então, muitas vezes não há saída, tu tem que fazer o controle. Isso para ti pessoalmente ou para o cliente, né? Que vai chegar para ti e tu vai dizer, olha, eu vou ter que te cobrar 50 reais por esse conserto aqui. Ele disse, não tem problema, porque não existe mais para vender, né? Então é o preço de um 50, 80, o preço de um conserto de um outro eletrodoméstico, tu acaba cobrando por um controle remoto que valeria menos se tivesse para vender, mas não há mais, tá? E como eu falei, aos milhões, né? Hoje em dia quase todos os eletrodomésticos têm televisão, equipamentos de áudio, brinquedos, ar-condicionado, jogos eletrônicos, portão de garagem, carro e moto. E para quem é da indústria, quem também trabalha na indústria, sabe que na indústria também tem, para equipamentos de controle industrial. E hoje em dia, até nos carros, alguns botões do carro já são desse mesmo sistema do controle remoto. Então, os conhecimentos passados aqui valem para todos. Os controles remotos, basicamente, todos têm um sistema de codificação, é óbvio, né? Mas eles se distribuem basicamente em dois tipos, né? E na prática nós vamos ver os dois tipos, né? Que é aqueles por radiofrequência, normalmente os mais potentes, para distâncias maiores e que não são direcionais, ou seja, ele manda um sinal para todos os lados e passam obstáculos também. Então é um tipo de utilização, como controle remoto de portão, por exemplo, né? Os controles de alarme de carro, né? E aqueles direcionais, né? Pela luz invisível, digamos assim, né? A gente fala luz, mas não é luz, porque a luz é só dentro do espectro visível, né? Mais especificamente, o sistema de iluminação infravermelho, né? Que são, hoje em dia, feitos pelos LEDs. Então, basicamente, esses dois tipos de controle remoto que existem. Ferramentas necessárias são muito simples, né? Eu listei todas as ferramentas e materiais aqui, mas certamente quem já está no tópico 15 já tem todas essas e outras, né? Então, é importante lupa, porque é uma eletrônica miniaturizada, então é importante ter uma lupa, pinça, alicate de corte, alicate de bico, chave de fenda e Phillips do modelo mais pequeno, né? Que a gente na indústria chama de Borne, ou 3 milímetros, inevitavelmente ou provavelmente vai precisar de ferro de solda, sugador, estanho, né? Para fazer a limpeza, né? Ou você tem um limpa-contato ou álcool isopropílico, né? Sendo que o limpa-contato basicamente é álcool isopropílico spray. Então, se tu tem ele líquido, tá muito bom, não esquece que ele é altamente inflamável, né?
algodão, né, o algodão em cotonete, um paninho macio, e algo mais específico, que talvez vocês não tenham escutado falar, e esse sim específico para controle remoto, que é tinta condutiva, né? Do modelo mais barato, que é de grafite, ou um pouco mais caro, que é tinta prata. As duas funcionam, tá? Tem gente que, não, vamos tratar isso um pouco mais a fundo logo adiante, né? Tem gente que faz isso caseiro, particularmente eu não recomendo, não acho que é muita invenção, é melhor comprar em torno de R$30, tu tem um frasco que dá para te consertar mais de 200 botões, então vale a pena, tá? E também papel alumínio como último recurso, né? Principais problemas no controle remoto, por incrível que pareça, um dos principais problemas são as pilhas, né? Ou pilha gasta, obviamente, mas também pilhas que a gente esquece na gaveta do controle lá por um ano, e quando vai usar, vazou, né? E aquele agente que vaza ali é oxidante, ele acaba comprometendo o suporte da pilha. Então, é simples, mas é um dos principais, né? Que o leigo, às vezes, não consegue detectar isso, imagina que é algo mais sério, e tem que ser feito conserto naquela região ali. Depois também, nós vamos fazer a prática lá, o professor Luiz Marcelo está preparado lá para fazer, a questão do teclado, né? Desgaste natural, quando a gente abre, a gente vê alguma meleca, a gente pensa que é suor, não é o silicone que se desfaz com o tempo, silicone de baixa qualidade, então esse tipo de sujeira aí impacta muito no teclado, que não é exatamente uma sujeira doméstica, né, uma sujeira do elemento em si que vai se desgatando, né? Também temos o problema do emissor, quando é aquele modelo de infravermelho, o LED, né, ou LED queimado, ou mais especificamente ele solto, a solda solta. Como ele fica numa região que é manuseada, às vezes crianças e estômagos fazem com que a solda não resista mecanicamente e um pequeno pingo de solda tu recupera o teu controle remoto, né? Também o circuito integrado, às vezes ele estraga, é um pouco mais raro, né? E o cristal também, né? Que é o elemento oscilador que é composto do circuito eletrônico, também é mais sensível mecanicamente, pelas diversas quedas ele acaba quebrando também ou dissoldando. Basicamente, isso aí dá 95% dos problemas. O professor Luiz lá vai abrir e tudo, mas o importante é o seguinte, né? Antes de tu começar a fazer a manutenção, dá uma checada se o teu problema é o teu controle, né? Porque esse sistema, a gente não pode esquecer, ele é composto de duas partes, tá lá na apostila lá, quem já chegou no tópico 15 tá vendo. Tem o emissor e tem o receptor. Não necessariamente o emissor, né? Aquele que fica na tua mão, é o problema, pode ser o receptor também, né? Como o sistema é invisível, né? Por exemplo, aí na tela vocês estão vendo aí o sistema com infravermelho, a gente não tem essa certeza, não faz nenhum barulho, né? A maioria dos controles remotos não tem um LED visível para te sinalizar. Então, uma dica que vai ser dada na prática é essa câmera de infravermelho chamada celular, né? O celular consegue ver, um pouquinho de dificuldade, mas ele consegue ver a luz infravermelho. Então, faz esse teste aí. Se está saindo luz do controle, não é o controle. Na básica, não é o controle, é o teu receptor. É mais raro esse receptor, mas é um teste rápido que te impede de ficar abrindo, eventualmente quebrando o encapsulamento plástico, ou aí está colocando o defeito onde não havia, né? Outra questão importante também, no teste da bateria. O professor vai fazer o teste da bateria com um multímetro que não tem teste de bateria. Ou seja, é o pior caso. Você comprou um multímetro que não tem, como está mostrando aqui. Eu vou botar aqui para vocês aqui. Isso, aqui, ó. Agora ficou vermelhinho para vocês verem, tá? Muitos multímetros têm isso aqui, ó. Teste de bateria. Ah, professor, mas o meu multímetro, né? Por exemplo, aqui ele já tem aqui 2 volts, 20 volts. Eu posso medir uma bateria de 9, uma bateria de meio. Cuidado, né? Uma coisa é uma bateria ter tensão, outra coisa é ela ter corrente, né? Então, eventualmente, uma bateria está com 1.2 volts, ela era para ser 1.3 ou 1.5, e tu diz está boa. Mas quando tu vai conectar ela no circuito, ela não sai corrente nenhuma, porque ela está com uma alta resistência interna. Vimos isso lá no tópico 2, da parte de 2 ou 3, na parte de eletrônica, tá? Então, idealmente, o teste de bateria que faz um teste de carga, para ver se a bateria está tendo carga, tá? É o ideal. Bom, se tu não tem, o professor Luiz vai mostrar como que se faz lá. Então, tem que garantir que ela esteja muito próxima da tensão nominal. Ou seja, se ela é 1,5 volt, que ela esteja no máximo 1.4, ali muito pertinho. Senão tu já condena. É uma maneira de tu usar o multímetro, tá? Mas o certo, então, tem testadores específicos de bateria e tem multímetros com testador de bateria incluído. Esse é o ideal. Se tu não tem o ideal, repito, né, se a bateria é de 9... vai lá, 8, mais que isso tu condena. Se a bateria é de 12, 11, mais tu condena, né? É uma maneira de tu não ter que investir num aparelho específico para medição de tensão e não ser enganado por uma bateria que tem tensão, mas não tem capacidade de corrente. A hora que ela é exigida, a hora que o LED vai ligar, ela morre, tá? Atenção com isso aí. Engana muita gente boa.
Outra coisa também, vazou a bateria, muito comum, né? O cliente deixa lá, o agente mesmo deixa um ano na gaveta, quando vai precisar, ela está vazando. Não é para limpar com água, tá? Essa corrosão aqui é um tipo de corrosão específico, tá? Então parece receita de chá da vovó, mas é assim mesmo, tem que limpar aí com um elemento ácido, tá? Que a gente tem em casa é suficiente, vinagre ou suco de limão, um vinagrezinho lá que tu tem na tua cozinha serve, tá? Então evita usar água, que a água vai oxidar ainda mais, tá? Se tá muito corroído, pode se atrever a fazer um processo de lixamento, com uma lixa bem fininha, tá? Para quem entende de lixa 150. E lixa só onde precisa, só onde corroeu. Evita lixar o resto, que tu vai prejudicar ainda mais. Se o negócio está totalmente destruído, não quer dizer que tu ia jogar fora, né? Tu vai ter que trocar o suporte de pilha, essas molinhas tem para comprar em lojas de componentes eletrônicos, tá? Se ela está muito destruída, não deu mais contato, né? Esse é o caminho aí, né? Mas normalmente essa limpeza química, vamos chamar assim, química caseira, né? Ou uma pequena lixadinha é suficiente. Então essa região é muito suscetível a esse problema aí de oxidação química, tá? Vocês vão ver lá na prática também. Juan, o LED não está ligando, o problema não é na pilha, tu vai ter que abrir, né? Aí tu vai ter que abrir, né? Não é exatamente como ferro de passar, que a gente viu naquela live, que é um mistério onde é que estão os parafusos, né? Parece que eles estão fazendo o jogo de esconde-esconde dos parafusos. O controle remoto não é tão assim, mas também tem parafusos escondidos. O comum é que ele fica atrás das pilhas, tu tem que tirar as pilhas para achar o parafuso, mas às vezes também atrás de adesivos do fabricante tem parafuso. Então, se tu começar a forçar e não abriu, regra de sempre, né, para e procura esses parafusos escondidos. E às vezes também eles têm uns pezinhos de borracha para quando tu larga em cima da mesa, não fazer barulho, ficar parado, não escorregar, às vezes atrás desse pezinho de borracha. Então tu vai ali com uma pequena espátula, uma pequena chave de fenda, tira o pezinho de borracha, aquele adesivo, e vá lá, tá ali aquele parafuso que estava te impedindo abrir, tá? Basicamente isso aí é a questão da abertura. Nós vamos ver lá na prática, mas um dos principais problemas, né, que tem os controles remotos, que tem vida útil, é esse sistema de membrana, né, de silicone condutivo, né? Sim, silicone é um polímero, é uma borracha, né? Mas os cientistas materiais fazem lá uma mistura com elementos condutivos e ele passa a ser condutivo, só que isso desgasta, isso tem vida útil, principalmente naqueles principais botões ali que tu usa mais, né? O número que tu usa mais, o botão de liga e desliga, aquele que troca o carrinho para frente, para trás, aquele de mais uso, normalmente é o que mais usa. Ele vai ficando difícil de operar e chega um momento que não conduz mais, passa do valor ôhmico suficiente para dar o sinal de entrada e não conduz mais, tá? Então, esses teclados aí são campeões de dar problema, e só que é interessante o seguinte, ele é muito prático, ele é muito barato, né? E muito miniaturizado, então ele é amplamente utilizado, não só nesses controles domésticos industriais, mas em tudo, em calculadoras. Quem já viu aí esse pessoal que vem das concessionárias de energia tirar a medição de energia de água, eles usam aqueles aparelhinhos, o nome técnico é handheld, aquilo tudo é com membrana, aquilo ali tudo dá problema. Ou você joga fora aquilo, ou você conserta, você limpa a membrana. Se você é reparador, você tem que saber dos segredos. Hoje em dia, até veículos um pouco mais modernos, aqueles controles que tem ali no volante, não é chave metálica, aquela chave interruptor, cobre com cobre, platinado ali, não. É esse sistema aí de borracha condutiva, silicone condutivo. Então, tem que estar atento a essa nova tecnologia para ficar atento ao mercado aí. Aqui dá um esquemático como funciona, não tem muito mistério, né? É um sistema todo ele de silicone, né? Onde na placa de circuito impresso existem dois contatos abertos, né? Que ficam abertos, e esse botão, quando tu pressiona, um sistema ali de uma teia, como se fosse uma mola, um efeito mola, vai fechar o contato desse tablet aí de silicone condutivo e dando o sinal pro teu aparelho, né? Você pode, que já tem um multímetro, pode botar na escala de ohms, abrir lá e medir nessa região aqui, onde está a bolinha vermelha aqui, medir a resistência, tá? Normalmente, para ela funcionar, tem que ser abaixo de 200 ohms, idealmente em torno de 100 ohms. Então, tu não vai ver teste de continuidade, aquilo ali não é um metal, aquilo ali não é cobre, aquilo ali não é prata, né? Tem traços de carvão ali, então é uma resistência relativamente alta, mas não pode dar acima de 200 ohms. Se deu 200 ohms, tá ali o teu problema e é ali que tu vai ter que consertar. Tá?
E o conserto começa com uma limpeza, vamos fazer limpeza lá na prática daqui a pouco, né? Sempre com muito carinho, não é para ficar lixando isso aqui com força, senão tu vai acabar estragando de vez, né? Com muito carinho nessa região aqui. Né? Se a limpeza não foi suficiente, e pela minha prática mostra que mais ou menos metade das vezes não é suficiente, tu limpa, deixou legal, mas não conduz mais, ou seja, aquela camada condutiva que tinha se perdeu, né? Se tu puder comprar um controle novo, compra. Melhor solução, se existir no mercado, né? Se dá o trabalho de procurar aí, né, na internet ou fisicamente, e está resolvido definitivo. Mas, óbvio, às vezes não tem, como já falamos na introdução, então tem que consertar, né? E aí tem para vender essa tinta aí, esse material que é usado na fábrica, tem para vender, como se fosse um esmalte condutivo, né? Feito à base de carbono, que é um elemento, não exatamente um condutor, é chamado semicondutor, né? Você pincela ali naqueles que estão com problema, normalmente não são todos, né? E ele vai ter mais alguns anos de vida aí, tá? Então é uma alternativa para ti, né? Não tenho a tinta, estou desesperado para fazer funcionar hoje, porque eu quero usar o aparelho hoje, né? Tem essa alternativa também que funciona relativamente bem, né? Que é com um papel alumínio e uma cola aí do tipo Super Bonder, exatamente naquele contato. Recomendo mais o sistema de tinta condutiva, mas esse aqui também funciona, né? E é uma alternativa aí para emergências. Né? Existe outro tipo de teclado, tá? Um teclado um pouco mais difícil de consertar, mas a gente tem que saber que não é só membrana condutiva. Essa está dominando o mercado, mas tem, né? Quem já comprou algum rádio de carro que tem controle remoto com rádio de carro, né? Sabe que aqueles botõezinhos são um pouco diferentes, ele é mais durinho, ele não é tão tátil quanto esses domésticos, de eletrodoméstico, né? Ele é com sistema, aqui está mostrando a tela, com uma chapinha metálica. Vou mostrar aqui na próxima slide. Tá aqui o desenho corte dela, aqui o detalhe dela, né? Então, ela é um efeito mola e quando tu pressiona, ela fecha essa região aqui com essa região. Aí sim, 0 ohms, né? Porque essa placa aqui é material metálico altíssima condutibilidade, né? Às vezes, de tanto apertar naquela região, essa plaquinha quebra, ela quebra. Ou ela se desloca ou ela quebra. Então, tu tem que trocar essa plaquinha, né? Ou tu compra, ou tu, de um controle velho que tu não tem mais conserto, tu reloca ali, né? E faz uma pequena cola naquela região. Essa é a maneira dessa plaquinha metálica, cada vez menos utilizado, mas ainda tem. Inclusive, teclados de micro-ondas também usam isso aí. Então, se tu não encontrar para trocar, né? Tem que fazer a reposição dessa única pecinha aqui, né? Como eu falei também, o professor Luiz lá vai falar, é muito comum, devido a excesso de quedas, um controle remoto, né, precioso, que tu não tem reposição, está simplesmente com problema de solda fria, solda quebrada, né? Não é que ela saiu de fábrica assim, é que cai, bate, fica manuseando, seja na casa, seja na indústria, não importa, né? E aí você viu que não está ligando a luz, né? Fez aquele teste lá com o celular, basta tu ressoldar esse momento aí. Se tu tiver que trocar o LED, né, aí é importante tu relembrar lá os tópicos de eletrônica, lá do professor Eduardo, que é a questão que o LED, diferente do resistor, ele tem polaridade, não pode ligar de qualquer maneira. Lá na prática, o professor Luiz pedir para ele vai mostrar para vocês. Mas tem que lembrar, o LED tem catodo e tem anodo. Então tem que substituir mantendo a polaridade. Como é que eu sei que é catodo e anodo? Quando um LED for novo, esse terminal mais curto é o catodo. Mas às vezes ele já está cortado, tu não sabe mais qual é o curto. Então tu observa aqui na figura, isso que a gente apelida aqui de canequinha, né? Que parece realmente uma canequinha ali, uma curvinha dessa maneira aqui. Canequinha também é o catodo, tá? Se tu não consegue enxergar, porque tem alguns LEDs que são muito escuros, principalmente os infravermelhos, tem mais uma terceira opção, que é, vou mostrar aqui na próxima tela, um chanfro, tá? Um corte. Ele não é exatamente redondo, ele tem um lado que ele tem um chanfro, ele é chato. Aquilo ali é feito para te indicar que ali é o catodo, né? Então tu compara o que estava ligado antes, qual que era o catodo, compara com o novo que tu vai recolocar, qual que é o catodo. Todos os LEDs têm isso, os LEDs coloridos, os LEDs brancos e os LEDs infravermelho, que são os utilizados nos controles remotos. Então atenção, porque muitos problemas tu vai ter que trocar o LED, e se tu trocar errado, né, tu não vai conseguir consertar. Tá? Bom, muito bem, agora vamos para a prática.